Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da linguagem Go. Hoje vamos falar da sintaxe, como se comenta na linguagem Go e como se declara as variáveis. O ficheiro de uma linguagem Go é constituído pelas seguintes partes: declaração de pacotes, importar os pacotes, as funções, as expressões e, propriamente dito, as declarações. Por exemplo, o código que vocês veem aí, que nós vimos na aula passada, tem exatamente o que eu acabei de dizer. Ele tem um pacote main, tem a biblioteca FMT e temos, propriamente dito, a declaração e a expressão que queremos mostrar na tela. Na linguagem Go, um código executável pertence ao pacote main. E, por exemplo, a expressão fmp.println hello world, isto na linguagem Go é chamado de statement ou declaração. Na linguagem Go, as declarações são separadas pelo fim de uma linha ou pelo ponto e vírgula. Quando pressionamos um Enter, significa dizer que tem lá um ponto e vírgula implícito, mas não é mostrado no código. E lembrar também que ao abrir chaveta não pode estar no princípio de uma linha. E também pode-se escrever um código mais compacto, ou seja, colocando, por exemplo, todo o código que nós vimos como exemplo do Hello World numa única linha, mas isto não é recomendado. Como é que se escreve os comentários na linguagem Go? Os comentários é o quê? São textos escritos, mas que são ignorados durante a execução do código. Os comentários na linguagem Go também podem ser usados para prevenir a execução ao realizar o texto como um código alternativo. E, em geral, os comentários são utilizados para explicar o código para que seja mais legível a sua leitura. E existem duas maneiras de escrever os comentários. Se for numa única linha, utilizamos o barra, e se forem em várias linhas ou múltiplas linhas, utilizamos barra asterísticos e asterístico barra. Essa é a delimitação. Considere também que um desenvolvedor proficiente deve sempre escrever comentários. A linguagem Go tem diferentes tipos de variáveis. Temos o int, float de 32 bits, temos string, temos booleano que pode ser verdadeiro ou falso, true or false. A linguagem Go tem duas maneiras de fazer a declaração de variáveis. Temos aqui utilizando a palavra-chave var, cuja sintaxe é var, seguido do nome da variável, seguido do tipo igual, e colocamos o valor pretendido. E a segunda maneira é utilizar o sinal dois pontos igual, cuja sintaxe é o nome da variável, seguido dois pontos igual, seguido do valor. Tem duas notas aqui importantes que devem ter em consideração. Quando usamos o sinal dois pontos igual, significa dizer que o tipo da variável está inferido. Isto é, o compilador é que vai decidir o tipo de variável que será usado, baseando-se no valor. E também não é possível declarar a variável usando o sinal dois pontos igual sem atribuir o valor a este. A declaração da variável com o valor inicial. O exemplo que mostra aqui, que vocês veem, reparem que temos var student1 string equal in quote temos o John. Quer dizer que aqui o tipo é string, né?
que está aqui entre aspas, John, o tipo é string. E aqui, já o tipo, ele também é string, mas o tipo está inferido, ou seja, está implícito. E aqui também, x, igual a 2, também o tipo está inferido. Agora, temos a declaração de variáveis sem o valor inicial, né? Reparem que temos aqui o exemplo var a string, né? Só estamos a declarar, não estamos a inicializar as variáveis. É simplesmente declaração. Conforme também isso existe também nas outras linguagens, como C++ e outras como Java. Agora, podemos também fazer várias declarações na mesma linha, né? Reparem que temos aqui var a, b, c, d, seguido do tipo int igual a 1, 3, 5, 7. Isso é que se chama declaração de múltiplas variáveis na mesma linha. Tenho aqui uma nota importante. Se utilizar o tipo da palavra-chave, apenas é possível declarar um tipo por linha. Mas, se não especificar o tipo da palavra-chave, pode-se declarar diferentes tipos de variável na mesma linha. Repare aqui o exemplo. Temos var a, b, né, igual a 6 e hello. A quer dizer que é 6 e B é hello. Aqui também C é 7 e D é world. Também na linguagem Go também é possível declarar a variável em bloco. Repare que temos aqui var, entre parênteses, temos a int, b int. Aqui a int é sem inicialização, é simplesmente declaração. E B declaramos e inicializamos. E o C também declaramos e inicializamos. Temos também várias regras no que concerne a declaração de variáveis. Primeiro, devem saber que na linguagem Go, a variável deve sempre começar com uma letra ou com o caráter underscore. A variável não deve começar com um número. Na linguagem Go, o nome da variável apenas deve conter alfanuméricos. Deve conter caracteres alfanuméricos e underscore. Somente isso, mais nada. Uma coisa importante na linguagem Go que devem reter é que os nomes são o que se chama case sensitive, ou seja, por exemplo, age, que começa com letra minúscula, e age, que começa com a letra maiúscula, isso são diferentes variáveis, né? Isso tem outras linguagens que, declarando esse age com letra minúscula, e que começa com letra minúscula e age que começa com letra maiúscula, tem linguagens em que isso são mesmas variáveis, mas aqui na linguagem Go são diferentes variáveis. E lembrar também que não tem limite do tamanho da variável de um nome. E a variável, isso é importante, a variável não pode conter espaços e as variáveis não podem ter a palavra-chave Go. Então, é isso que eu tinha para vos dizer hoje no que concerne a sintaxe da linguagem Go, como se faz os comentários, como se escreve os comentários na linguagem Go e, acima de tudo, como é que se faz a declaração de variáveis com a linguagem Go. Ficamos por aqui e espero-vos na próxima aula.